Olá, hoje eu estou passando aqui para deixar algumas dicas para quem está iniciando aí o processo de meditação. As dicas de hoje são sobre a posição do corpo. É interessante para quem está iniciando o processo de meditação ter uma boa almofada. A minha sugestão, se vocês encontrarem uma almofada que tenha esse formato retangular para colocar no chão. Veja como ela fica. Ela tem essa parte um pouquinho mais alta e se estreita até ficar rente ao chão. Isso é ideal para aqueles que não precisam ter uma almofada como o Zafo, que a maioria das pessoas tem. O problema da almofada Zafo é que elas, com o tempo, né, se você for um bom praticante de meditação, com o tempo as almofadas se desgastam rapidamente, elas estragam. E essa aqui, né, tem a vantagem de te proporcionar uma certa inclinação, né, no seu quadril, que te deixa confortavelmente. Aqui vocês veem o material. Ela é feita de espuma, tá? É uma espuma que tem uma certa densidade, talvez uma densidade 30, tá? Geralmente encontra em lojas. Bom, se vocês não encontrarem esse tipo de almofada, vocês podem pegar um tapete comum, e aí eu vou dar uma dica sobre como organizar o seu tapete. Vocês podem organizar um tapete comum, como esse aqui de algodão grosso, tá? E vocês podem usar essas almofadas comum que você compra no mercado, almofada comum mesmo. Tá? Você pode usar uma ou duas almofadas, vai do seu gosto. Uma questão importante para você meditar é você ter sempre roupas confortáveis. Por exemplo, essa calça que eu estou colocando, ela é mais larga aqui na parte do joelho, o que favorece, quando você dobra, não fica aquele tecido apertando essa área do joelho, que provavelmente vai colaborar com a sua perna a formigar. Então isso aqui é muito importante. Bom, a postura de meditação para quem está iniciando, né, pode usar essas duas almofadas, de forma que o joelho queira tocar o chão. Ele não toca o chão, tá? O joelho ele nunca toca exatamente o chão, ó, como vocês podem ver aqui, ele nunca vai tocar. Mas é importante que você levante o quadril e as pernas então vão em direção ao chão. No começo, isso aqui, essa posição, ela é difícil. Eu vou colocar vários tipos de posição. Antes disso, eu vou dar algumas dicas. Se você não tem as almofadas e o teu joelho dói um pouco, no começo da meditação, é interessante você pegar as toalhas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma toalha de rosto, tá? Então eu dobro essa toalha de rosto 2 vezes e aí depois eu faço alguns rolinhos. Por exemplo, a toalha de rosto vai dar um rolinho que eu posso colocar aqui, ó, tá? Em cada perna para me dar um pouco de sustentação quando o meu joelho dói. Isso aqui no começo é muito bom. Se eu não tenho as almofadas, eu posso pegar uma toalha de banho, né? Aqui nós temos uma toalha de banho e vou fazer o mesmo processo. Eu dobro a toalha de banho 1 vez, 2 vezes e aí eu faço também a questão do rolinho. Só que aqui, nessa questão do rolinho, eu tenho uma dica. Você não precisa enrolar ela todinha, né? Então esse rolinho você vai colocar no seu quadril, bem abaixo do seu bumbum, mas não totalmente embaixo, né, deixando um espaço. Como aqui você pode ver, né, o rolinho de toalha você colocou logo abaixo do quadril, bem na terminação da coluna aqui, tá? Então é bem aqui, não é bem embaixo do bumbum. Então a dica desse rolinho é que você não precisa enrolar ele completamente. Tá? Você vai enrolando ele à medida que você sente a necessidade de ajustar a sua coluna.
Então você pode fazer um banquinho, como aqui, ó. Você faz o banquinho e no final tem esse rolinho, já um pouco desenrolada a toalha, e você está ali confortavelmente. Com bastante prática, você vai deixando os rolinhos de toalha para o lado, e às vezes você não vai precisar mais nem de almofada. Você simplesmente vai se sentar no chão, você só vai precisar de um tapete como uma forma ornamental, só para delimitar o seu espaço de meditação. Então, quando você chegar a essa posição, que um bom praticante não demora, você vai perceber que você tem um certo alinhamento do corpo e uma certa desenvoltura, os seus joelhos já não doem mais. A primeira posição que eu recomendo, e que os mestres também recomendam para iniciar a meditação, é com os dois pés cruzados. Então você cruza o seu pé aqui, né? Você cruza a sua perna e você traz o outro pé e cruza, né? Sempre lembrando que o tecido tem que estar bem solto na parte aqui do seu joelho para não adormecer a sua perna, não ficar formigando. Então essa aqui é uma primeira posição. Essa posição ela é chamada de posição de bermuda. Há outras posições que existem, né? É de um quarto de lótus, quando você coloca o pé sobre a panturrilha. Um pé apenas sobre a panturrilha. Tem o meia lótus, que você coloca somente um pé sobre a coxa. E o lótus completo, quando você leva os dois pés sobre a coxa. Essa posição já são para quem medita há muito mais tempo e que segue alguns exercícios de yoga. Então, assim, é uma posição que não é recomendável para aqueles praticantes leigos, ou seja, que não são monges ou que não seguem nenhuma linha ou tradição do yoga. Então, essa posição de bermudas, que os pés estão cruzados, é a posição mais confortável e que vai te garantir uma boa meditação. Bom, quando você está em um retiro, recebendo ensinamentos, e você quer permanecer em meditação por mais de horas, então eu recomendo sempre que você faça essa posição. Quando se cansar, você pode trocar o pé que estava na frente, você leva para trás. Você pode descansar um pouco o seu pé na posição um quarto de lótus, que é aquele pé em cima da panturrilha. Você pode trocar esse descanso trazendo um para cima e outro para baixo. Ou simplesmente você pode fazer essa outra posição, né? Você joga a sua perna para trás e você tem um certo descanso. Essa posição ela é um pouco mais difícil, mas você tentando aí na sua casa, quem sabe você se sinta confortável. Encontrado a posição das suas pernas, você começa a meditar. Então, para você meditar, você vai começar a meditar nos 7 pontos do seu corpo. Isso é uma forma de alinhar o seu corpo com o processo de meditação. A primeira posição que você toma consciência e organiza no seu corpo é a posição das pernas. Então, você sente as suas pernas confortavelmente e você, então, deixa ela como está. A segunda posição são as suas mãos. Você simplesmente pode repousar as suas mãos nos joelhos, ou vocês podem colocar suas mãos na meditação Zen. Nota que essa posição aqui, que é um pouco abaixo do umbigo, né? Você coloca a sua mão direita, repousa sobre a mão esquerda e os polegares se tocam, você tem uma postura um pouco mais ativa. Você não pode simplesmente relaxar a sua mão. Você segura um pouquinho a sua mão nessa posição. Então essa aqui às vezes é a mais indicada para iniciantes. A terceira posição que você observa na sua meditação é a posição da coluna. Na posição da coluna tem uma dica. Geralmente, quando você se senta para meditar
como agora eu estou meditando sentado no chão, seja numa almofada ou seja com a ajuda dos rolinhos de toalha, é importante que você sempre faça isso aqui. Você eleve o seu tronco para frente e antes de voltar, você puxa a musculatura do bumbum e repousa. Isso garante que você tenha uma boa estabilidade do quadril no seu assento. Então você percebe que você já não fica trazendo o corpo tão para trás, você fica levemente inclinado para frente. Aqui você vai ver a sua coluna, você vai observar e deixar a sua coluna totalmente ereta. A quarta posição é a posição dos ombros. Então, para posicionar os ombros, você pode fazer um leve exercício de girar. Então, você gira por baixo, para frente, por cima e para trás. E nesse girar, quando você levar para trás, você fica. Observe que quando você fica, os seus ombros caem exatamente para o lado. Eles não caem nem muito para trás, não ficam arqueados para frente, eles caem para o lado. Caindo para o lado, você nota que aqui o seu tórax ele fica um pouco mais evidente para frente. A quinta posição é a posição da cabeça. Na posição da cabeça, geralmente você imagina um fio ligado à sua cabeça. Não é nesse centro, e sim no centro do redemoinho do seu cabelo. Então é como se puxasse um fio aqui. E quando você faz esse movimento, você percebe se o seu queixo ele entra, ele se encaixa mais aqui, ó, né? Ele dá uma entrada aqui, ó. Então essa é a posição da cabeça, que naturalmente vai fazer com que você olhe para frente no ângulo de aproximadamente 45 graus. A sexta e a sétima posição são a posição dos olhos e a posição da boca. Na posição dos olhos, como você já tem, né, a posição da cabeça, você vai olhar rente à ponta do seu nariz e mais ou menos você vai focar em algum espaço à sua frente. Mas é interessante que você não foca no objeto à sua frente. Você tem um olhar desfocado. Então, os seus olhos eles ficam semicerrados. É opção também que você faça a meditação com os olhos fechados. Mas a maioria dos mestres dizem que se você tiver com os olhos fechados, você tem mais probabilidade para ficar flutuando em pensamentos dispersivos, uma dispersão muito grande, e você tende também a dormir. Então, eles dizem que os olhos semicerrados são mais adequados, numa posição mais ativa. A última posição da boca, você coloca a sua língua atrás dos dentes superiores. E a sua boca, ela pode estar levemente se tocando os lábios, ou os lábios levemente abertos. Bom, essas foram então as dicas para a meditação, começando com as posições do corpo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!